Muito bem, olá para você que está nos acompanhando através dos canais de comunicação da Unimep, da TV Unimep, todas as redes sociais. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um bate-papo com os nossos docentes dos cursos de gestão. E hoje, com certeza, mais um bate-papo para a gente aproveitar muito para a gente conhecer mais uma área da gestão, mais uma área de conhecimento humano, afinal de contas, muito importante para a nossa sociedade. Então, eu convido você a permanecer com a gente nesses 30 minutos. Hoje vamos falar do Laboratório de Exportação, Comércio Exterior, com o professor Rogério Teixeira da Cruz. Então, vamos bater um papo com o professor Rogério. Professor, muito obrigado por ter topado participar aqui com a gente e quero que você fale um pouquinho de você, conte pra gente um pouquinho do seu começo na área acadêmica, como que o professor Rogério começou a sua carreira aqui como aluno, primeiramente. Olá, Léo. Olá a todos que nos acompanham nesse bate-papo gostoso aqui na Unimep, nessa nossa semana de gestão, tão importante para apresentar as nossas potencialidades, para comentar também sobre a infraestrutura e também a tradição que a Unimep tem em Sem dúvida. relação a esses cursos, né? Vou começar falando um pouquinho da minha história aqui na casa. Eu sou aluno formado pela Unimep, no curso de Administração com habilitação em Gestão de Negócios Internacionais. Esse é o curso que antecedeu o curso atual que nós temos, que é o curso de Negócios Internacionais. Eu comecei aqui na casa no ano de 2004, né? E me formei aí em 2006, como bacharel na área de negócios internacionais, mas com foco em administração. E o curso ele sempre teve uma projeção muito grande, por quê? Porque a região de Piracicaba, assim como a região em que nós estamos no estado de São Paulo, é uma região que demanda muita mão de obra Sem dúvida. sobre comércio exterior, sobre negócios internacionais. Eu sempre tive um pouco a curiosidade em saber o foco de negócios internacionais e o foco de comércio exterior. Então eu acabei me envolvendo bastante com a proposta do curso, me tornei aluno e me formei aqui, né, em 2006. Saí, fiz uma pós-graduação na Fundação Dom Cabral, que é hoje referência também na área de gestão. Ela é a nona melhor escola de gestão do mundo hoje, né, e tem referência na América Latina, inclusive. Fiz também uma outra pós na área de gestão e produção de açúcar e álcool e fui, né, professor, coordenador e diretor da Anhanguera aqui em Piracicaba entre os anos de 2008 até o ano de 2011. No ano de 2011 eu saí da instituição e fui convidado para retornar aqui para a Unimep como professor. Na época, o professor Cristiano Morini estava saindo e nós tínhamos necessidade de alguns docentes que ocupassem as cadeiras das disciplinas práticas de negócios internacionais. E foi justamente nesse contexto que eu vim para casa, a convite da nossa querida professora Regina Simões, né, Regina Faria Simões, e me tornei docente e desde lá, então, desde 2012, já 10 anos, então, atuando aí como docente das disciplinas práticas de sistemática, introdução, comércio exterior, importação, exportação, regulamento aduaneiro, todo esse conjunto situacional também faz parte aí do meu perfil como docente. Aqui também na Unimep eu fiz o meu mestrado na área de administração, e a proposta de sempre estar ligado a essa situação da casa nos traz um grande carinho, né? Eu tenho um Com grande certeza. carinho pela Unimep, sou filho e como filho gosto muito de estar aqui e valorizo muito o ensino e as práticas que nós damos. Por quê? Porque isso é o nosso grande diferencial. É isso que nos faz ser realmente quem somos.
E na carreira profissional, hoje eu atuo como consultor para as áreas de gestão, para as áreas de negócios e também como mentor na área de carreira e vida. Então esse é um pouquinho o resumo aí da minha atividade. Muito importante a gente falar desse carinho que a gente tem com a Unimap, né? Porque eu, como falei nos outros bate-papos, eu também estou retornando aqui para estudar novamente, né? Como formado em jornalismo, cheguei a casa e a Unimap é uma instituição tradicionalíssima, não só em Piracicaba, região, estado de São Paulo, não, Brasil inteiro. A Unimap é conhecida, reconhecida, e é legal a gente ver o carinho que todos têm com a Unimap. O piracicabano tem com a Unimap, o pessoal de toda a região abraça a Unimap. Pessoal de Rio das Pedras, pessoal de Capivari, pessoal de Saltinho, Mombuca, pessoal de todas as cidades limites. A Unimap é a universidade da casa, a universidade da cidade acaba sendo, porque são cidades até aqui com menor porte assim que Piracicaba. Professor, agora eu quero saber o seguinte: tem muita gente que está nos ouvindo, que está nos acompanhando, que está chegando agora no mercado, que está em dúvida, que está saindo do ensino médio para a universidade, está querendo conhecer a Unimap, está querendo conhecer os cursos da Unimap, está interessado pela gestão, mas às vezes não tem certeza se é isso. Como o professor Rogério escolheu a carreira na gestão? Como o professor Rogério escolheu, vou estudar gestão? Pois é, basta que a gente olhe um pouquinho o conjunto socioeconômico da cidade de Piracicaba. E a gente vai perceber que nós temos empresas importantíssimas, muitas delas multinacionais. E dentro do perfil de uma multinacional, nós necessariamente precisamos de profissionais que saibam comércio exterior, que saibam negócios internacionais. Uma dúvida, né, Léo, que vai surgir já de cara. Você vai falar assim, mas tem diferença entre negócios internacionais e comércio exterior? Tem, e é uma diferença muito pertinente. O comércio exterior, ele é a prática operacional. Ele é a situação de você saber exportar e você importar. E você ser responsável por essa gama de operações que vai desde um tratamento administrativo até um tratamento econômico cambial, até uma situação logística, que vai permitir que a carga saia e chegue até o seu destino, ou né, que saia de um outro país e chegue até o Brasil. Então o comércio exterior ele tem essa fatia de recorte muito bem posicionado. Já o universo de negócios internacionais vai habilitar o profissional, vai habilitar o nosso estudante a fazer relacionamentos e negócios no ambiente internacional. Ou seja, ele pode trabalhar, inclusive, fora, em instituições governamentais, ele pode propor ações e ferramentas que podem trazer viabilidade econômica para a implantação de empresas no Brasil ou sair de empresas brasileiras e estar lá no cenário exterior, além de promover uma série de ações que vai desde o entendimento econômico e macroeconômico da importância local da empresa e da nossa economia, com reflexos também no cenário internacional. Então, negócios internacionais é um pouco mais amplo. E dentro de negócios internacionais, nós aprendemos o conjunto do comércio exterior. Por que eu escolhi essa carreira? Primeiro, o desafio da área internacional. Quando você fala que a Unimap é conhecida, a Unimap é conhecida internacionalmente. Nós já tivemos, por exemplo, eu tive a oportunidade de participar da primeira semana de estudos do curso de negócios internacionais, que foi na Universidade Nacional de Rosário, na Argentina. Nós ficamos 10 dias estudando Mercosul dentro da Universidade Nacional de Rosário, ainda aluno do curso de graduação. E depois, quando estava no mercado, nós fomos também conhecer na Espanha a Universidade de Sevilha, onde nós fizemos um estudo sobre gestão de marketing, focado aí em marcas tradicionais da Espanha como a Zara e outras, né? E
Trazendo então para o nosso foco. Esse desafio de poder se envolver, de poder conquistar, de poder trabalhar, de poder atuar na área, foi o que me motivou a buscar um curso de gestão. E justamente o fascínio pelas operações internacionais foi o que me fez buscar o curso de negócios internacionais. Vale lembrar que o mercado aqui precisa muito desse tipo de profissional. E até a semana passada, por exemplo, eu tinha 4 vagas em aberto para assistente de comércio exterior e nós não temos mais mão de obra para isso, né? Então, esse é um bom motivo para escolher essa possibilidade. Exatamente. A gente pensa, se ficar 2 minutinhos pensando, a gente cita, sei lá, 10, 20 empresas aqui de gigantesco porte da nossa região que realmente precisam e buscam esses profissionais sempre. E é claro que é uma bela oportunidade de conhecer essa área. Então, professor, na verdade, penso eu, posso estar falando com a maior ignorância do mundo, a área de negócios internacionais, o comércio exterior, ele dá pra gente dizer que é recente, porque na verdade acredito que antigamente não se pensava tanto, até porque a globalização fez com que os povos se conectassem. Então, de certa forma, dá pra gente dizer que é uma área recente? Não, é uma área muito antiga, né? E vamos explicar o porquê. Se eu remontar a história antiga, por exemplo, nós vamos entender quando surgiu o comércio. O comércio, por tradição histórica, surge com os fenícios ainda, né? E os fenícios é que iniciam as atividades de troca. O que é comércio? Comércio é troca. Eu preciso de alguma coisa, alguém tem alguma coisa, eu compro alguma coisa para poder satisfazer as minhas necessidades, sejam elas quais forem. E dentro desse cenário de troca, surge então uma reflexão muito pertinente, que é a seguinte: nenhum país produz tudo que consome. Sim. E dentro dessa lógica de não produzir tudo que consome, ele precisa estabelecer relações de troca para poder abastecer o seu cenário, o seu mercado interno, que é o que a gente chama de economia interna. E eu sempre gosto de brincar, né, e dizer assim: embora tenha surgido lá ainda com os fenícios, o comércio exterior mundial ele começa a ganhar projeção após a Segunda Grande Guerra Mundial, que é quando nós temos a reconstrução da Europa, a reconstrução do mundo praticamente que vive aí o período pós-guerra, e a gente tem um advento do processo de internacionalização de marcas, produtos e empresas, e com isso nós vamos percebendo os primeiros reflexos da globalização. E é justamente a partir da década de 50 que nós vamos ver um expoente situacional do grau de crescimento da economia. Um spoiler para deixar aqui curioso. Quando você acha que o mundo exportou, se eu pudesse denominar um valor, né? Quanto você acha que o mundo exportou em valor no ano de 2021? É até difícil de pensar, porque deve ser Chuta, chuta aí. difícil pensar, sei lá, alguma coisa dentro da casa de trilhões aí, não sei. 23 trilhões de Trilho. O dólares. trilhões eu acertei. Isso. Parabéns. Esse é o número total do volume de exportações globais. Mundo todo, no ano de 2021. É muita coisa. E aí a gente fica observando, né, o que é importado e o que é exportado. Se nós olhamos hoje para a nossa casa, se nós olhamos para o nosso ambiente de trabalho, se nós olhamos hoje para a escola, dificilmente a gente vê um produto que não requer um ou outro produto importado ou que não se dirija a um processo de exportação. Por quê? Porque o mundo globalizado passa a ver essa possibilidade de trocas, né, como um fenômeno comum. Sim. E aí nós vamos expandir. Não se troca só produtos.
não se comercializa só produtos, se comercializam serviços, comercializam-se também tecnologias, comercializam-se também valores, né? Existe um intercâmbio de valores que trafega hoje pelo mundo de maneira muito ordenada. Então, vale dizer que, resumindo, a operação é muito antiga, porém, a figura do profissional específico nesse segmento é uma figura nova, linkada necessariamente no universo da administração, com foco específico para essas ações de importação e exportação. Sim, porque se a gente pensar, há muito tempo, né, os países acabam tendo relações. Mas antes, quando existia a corrida por buscar territórios lá, 1500, 600, 700 e até mais recentemente, era uma relação muito mais abusiva do que negócio mesmo, né? Eles meio que não existia negócio, é nosso e acabou. As regras de negócio, elas variam, elas dependem também das condições. Durante o expansionismo, né, durante as grandes navegações, por exemplo, nós não tínhamos regras claras como nós temos hoje Sim. sobre limite territorial, sobre regras marítimas, sobre Ninguém procedimentos. meio que sabia o que era, né? Perfeito. Então, olha que interessante, na década de 50, né, lá em Bretton Woods, nos Estados Unidos, é definido a partir de lá o uso, por exemplo, do dólar como uma moeda comum que todos usariam para as relações comerciais. Isso os Estados Unidos tira a partir do fortalecimento pós-Segunda Guerra, né? Perfeito, perfeito. E depois é criado o Fundo Monetário Internacional, que visa o quê? Que visa situacionar os países em desenvolvimento numa situação de economia para que possam se fortalecer e crescer, porque dentro de uma política, dentro de uma ação global, nós não entendemos a necessidade de um país dependente e um país opressor dentro dessa lógica. Sim. Quando todos têm um processo de consumo, um processo de vida, de desenvolvimento, isso é interessante para movimentar a roda da economia e gerar com isso as situações de negócios. Muito bem, então é importante a gente deixar claro isso, né? Como é uma área em que o comércio exterior, então, a partir da década de 50, 60, o profissional foi realmente. Passaram a existir os profissionais devidamente habilitados, os profissionais devidamente prontos para isso. Então é importante você que está nos ouvindo, você que está nos acompanhando, entender se caso é a área que você gosta, a área que você quer trabalhar, toda a movimentação, historicamente também, você já aprende como surgiu, como que funciona todo esse mercado. Então falamos sobre o que é, falamos de quando começou, e aí a pessoa que chega no curso hoje, professor, fala, tá bom, eu quero estudar negócios internacionais, eu quero conhecer um pouquinho mais de Comex, eu quero trabalhar com importação e exportação, mas não falo nada de inglês. E aí, professor, dá para chegar já? Vai ter que fazer um curso para junto? Como que funciona? Hoje em dia, Léo, eu digo assim, que o inglês ele é o básico, né? Nós precisamos, dentro da área de comércio exterior, que um profissional fale o inglês como básico e nativo. Por quê? Porque é a língua que nós vamos nos comunicar fora do país e nas operações, transações, feiras, visitas e em todo o processo que envolve a cadeia dessa atividade. Mas o espanhol é imprescindível porque estamos no Mercosul, fazemos parte de um mercado fantástico que é o Cone Sul, né, do qual temos grande expectativa que sejam retomadas negociações, que acabe evoluindo ainda mais essa proximidade e essa situação de parceria e troca. E hoje em dia, dado ao surgimento de uma nova potência econômica mundial, que é a China, eu já recomendo aos novatos que estão começando que aprendam uma língua oriental. Aqui em Piracicaba eu sempre brinco, entre o coreano e o chinês, o mandarim no caso,
opte pelo coreano, porque nós temos grandes coreanas que fazem parte do nosso hall, do nosso perfil. Sim. Ah, não sei nada de inglês ainda, posso começar o curso? Tranquilamente, você não vai ter dificuldade alguma. Por quê? Porque nós vamos iniciar você no ambiente de estudos para isso. Vamos mostrar para você quais são os documentos que você usa para fazer o processo de despacho aduaneiro. Vamos explicar para você como funciona o trâmite aduaneiro de uma operação, como funciona um processo de negociação internacional. E dentro desse tempo, que são 4 anos de formação no curso, é tempo suficiente para que você comece o inglês e saia juntamente com ele fluente dentro da situação da disciplina. E existem hoje também cursos já focados mais nesse ambiente, né? Que vão te trazer. E até a universidade também oferece Sim, sim. espanhol, oferece inglês, então existe, né, a possibilidade também de estar realizando aqui. Porque, na verdade, hoje a gente está mais familiarizado com o inglês porque o inglês meio que faz parte do nosso vocabulário hoje também. Perfeito, Tantas perfeito. palavras, tem tanta coisa que a gente fala que hoje a gente nem sabe como que é em português. Acho que foi com o professor Aires que a gente teve um bate-papo aqui e a gente fala tanto, eu nem me recordo a palavra, mas a gente fala tanto em inglês que eu nem sabia como que era em português. Verdade, Eu correto. não me recordo exatamente. Mas, então, de certa forma, a pessoa, mesmo que ela não saiba muito, ela já tem alguma familiaridade, tem alguma... Com certeza. A gente vê como algo necessário, mas é algo muito plenamente possível de se administrar dentro do tempo aí da formação que a graduação oferece. Exatamente. E assim, o inglês meio que é coringa, mas se você tiver a possibilidade de acompanhar o espanhol, de aprender o coreano, o mandarim, aqui pra gente o coreano, como foi dito, né? A gente tem a Hyundai, tem as empresas que prestam serviço e que se instalaram próximo da gente, porque, né? Então, realmente é um mercado que cresce e é importante. A gente vê, por exemplo, a Coreia, que foi, durante a Segunda Guerra, foi dominada completamente pelo Japão, e da década de 50 para cá, a potência mundial que tudo, um celular da Coreia, uma televisão da Coreia, um carro da Coreia, tudo de primeiro mundo e primeira linha, o nível, até cultura a gente pode falar, né, professor? Porque filme, o Parasita lá, ganhou Oscar, Sim, sim, o Round Six, o K-pop, tudo. Então, sim. é muito legal a gente ver isso. E a pessoa que está estudando o comércio exterior, negócios internacionais, conhecendo um pouco mais sobre isso, ela tem a oportunidade de conhecer tantas culturas fascinantes também, né, professor? Esse é o aspecto, por exemplo, que envolve a área de negócios internacionais. Uma curiosidade para você, né? Dentro da área de Comex, quando nós falamos em exportação de carne, por exemplo, seja para o público judeu, seja para o público árabe, nós temos duas culturas situacionadas de forma muito, abre aspas, curiosas no que diz respeito à sua cultura, Sim. que é o halal, né? E é o kosher. O kosher mais focado aos judeus, né? E o halal focado ao povo árabe. Esse padrão cultural prevê regras para o sacrifício dos animais, prevê regras para que o alimento seja produzido Sim. para ser consumido de forma correta. Isso é parte da situação cultural. Quando nós olhamos, por exemplo, a arquitetura e vamos perceber situações muito curiosas da Europa, muito curiosas, por exemplo, do Peru, muito curiosas, por exemplo, no México, muito curiosas, por exemplo, na África e também no próprio Oriente Médio, nós vamos perceber que o elemento cultural ele traduz uma relação de troca também dentro do pressuposto dos cenários internacionais. Interessante quando você cita a Coreia, porque na década de 90 nós tínhamos um termo para um possível agrupamento de países chamado tigres asiáticos. A Coreia do Sul fazia parte dele, né? E nós percebemos a potência que se tornou a Coreia do Sul
num período de não menos que 50 anos. E aí, dado o quê? Dado a um aspecto muito importante, que é a tecnologia. E a gente brinca no cenário do curso, nas aulas do curso, dizendo o seguinte: o que diferencia um país rico de um país pobre? É o uso da sua tecnologia, mas não propriamente da sua. Muitas vezes eu preciso importar uma Sim. tecnologia para desenvolver novas tecnologias. Muitas vezes eu preciso fazer um intercâmbio, uma parceria, né? E trocar informações para que a minha possibilidade de tecnologia se expanda. Filmes como Parasita, por exemplo, não vêm ao acaso. Sim. Não é uma produção puramente coreana, sabemos disso, mas é todo um casamento situacional onde a Coreia adquire, então, um processo de adaptação da sua cultura para chegar ao cenário de onde está hoje. Muito bacana a gente falar sobre culturas também, né? Porque cada lugar tem a sua e a gente pensar, por exemplo, né, o Oriente Médio, como a gente falou do kosher, do halal e tantos outros países, falando de África, é realmente muito legal falar sobre isso. Professor, estamos chegando à parte final do nosso bate-papo. Então, quem nos acompanhou, tenho certeza que se a pessoa quer estar no mundo de gestão, quer entrar na Universidade Metodista de Piracicaba, eu tenho certeza que, com certeza, a partir de agora ela está pensando, poxa, será que eu vou estudar negócios internacionais? Será que realmente é a minha área? Então eu acho que esse bate-papo realmente foi muito importante para quem nos está acompanhando e quem está em dúvida. E também para quem, por exemplo, está seguindo, tem uma carreira, às vezes a pessoa quer trocar de carreira, a pessoa quer conhecer uma área nova. Perfeito. E eu tenho a grata satisfação, Léo, por exemplo, no mês de fevereiro deste ano, eu almocei com alunos meus que estudaram aqui e que hoje são mestres lá na Alemanha. Olha só. Né? Tenho vários alunos que estão indo para os Estados Unidos, que estão indo para a Irlanda, que estão indo para a Itália, para o Japão, para a Nova Zelândia, para a Austrália, para fazer a complementação dos seus estudos e quem sabe, né, muitos deles acabam morando nesses países. Mas nós queremos formar esse público que atue, que trabalhe dentro do cenário dos negócios internacionais, fazendo a diferença, como homens, como mulheres da área de negócios. Muito bem, então, para a gente encerrar o nosso bate-papo de hoje, eu quero agradecer o professor Rogério, que esteve aqui com a gente, que tirou um tempinho da sua rotina para bater um papo com a gente, para bater um papo com quem está nos acompanhando, com quem está nos ouvindo. Professor, o microfone é seu. Quero agradecer você, Léo, meu aluno, né? Já foi meu aluno na administração. Quero agradecer aos organizadores dessa semana de estudos aqui na Unimep, professora Fernanda, também o nosso reitor, professor Ismael, a Fernanda que está aqui nos acompanhando, a Gabi também, que está na técnica aqui, e dizer que como filho da casa, eu tenho um carinho enorme em dizer para vocês: façam com que a Unimep se torne parte da sua vida, porque certamente vocês entenderão a diferença em fazer parte da vida da Unimep. Vale muito a pena. Muitíssimo obrigado mais uma vez, Léo, pelo carinho. Eu que agradeço. Muito bom. Muito bem, e eu não posso deixar de agradecer tanto o professor Rogério, todos os docentes que passaram por aqui, agradecer o convite. Para mim é muito importante, porque eu tive aqui como aluno nesse estúdio. Lembro quando gravamos aí jornal, gravamos matérias aqui. A gente é muito importante para mim estar aqui, voltando como formado, como aluno de novo, mas formado, tendo a oportunidade de estar em casa. Aqui eu me sinto em casa, aqui é a minha casa, e eu fico muito feliz de ter recebido o convite da professora Fernanda Beluca. Eu quero agradecer demais a Fernanda Broca, que está sempre com a gente, que está nos acompanhando, que está nos ajudando, toda a equipe do Labicom, do Robert, a Gabi, todo o pessoal que nos acompanhou durante toda essa jornada. Então foi muito legal. E a Unimep, dona Unimep,
tem muito professor legal pra gente conversar nos outros cursos, hein? Chama nós aí que eu tenho certeza que dá pra gente fazer um negócio legal. Vamos conversar. Quero agradecer, acho que não esqueci ninguém, né? Eu acho que não esqueci ninguém. Então, gente, muito obrigado. Aproveitem essa oportunidade. Conheçam a Universidade Metodista de Piracicaba, uma instituição importantíssima, uma instituição que é um organismo próprio. É fantástico estar aqui. Muita gente fala, pô, Unimep, você voltou para a Unimep, porque aqui eu me sinto em casa, como o professor Rogério falou. É a nossa casa. Quem estudou aqui tem um carinho muito importante pela instituição. Então, você que está nos ouvindo, muito obrigado por acompanhar o nosso bate-papo. Muito obrigado por nos deixar entrar na sua casa, no seu celular, no seu radinho, onde você estiver nos ouvindo, na TV Unimep. E esperamos nos encontrar em breve. Muito obrigado e valeu. Tchau, tchau.